Bom dia, povo de Deus, a paz seja com todos, em nome de Jesus. Hoje eu, a irmã Carmen, vou estar compartilhando com vocês, comentando a palavra que está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. E está escrito assim: Eis que sobreveio, capítulo 12, versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos das cadeias, e disse-lhe ao anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o assim fez. Disse-lhe mais: Lança as suas costas da tua capa e segue-me. Irmãos, essa passagem, hoje o tema da nossa mensagem é: Deus julga os inimigos do povo de Deus. Eu tô um pouco engripada hoje, por isso que minha voz tá um pouquinho diferente, tá, irmãos? Mas a gente vai estar comentando essa passagem que está escrita no livro de Atos, capítulo 12. No início do capítulo está escrito que Herodes, que ele era o imperador de Roma na época, ele manda matar a espada Tiago, que era irmão de João. E aí ele vendo que isso tinha agradado aos judeus, né? O que ele faz? Ele manda prender a Pedro, porque era um dia dos pães ázimos e ele queria que depois da Páscoa ele viesse apresentar Pedro diante do povo para ele pesar a mão sobre Pedro. E aí a Bíblia conta que tinha um povo orando, intercedendo em favor da vida de Pedro. E eles faziam contínuas orações. Olha o poder da oração. E aí Deus envia o anjo do Senhor para ir até lá Pedro. E aí as cadeias se abrem, né? As correntes caem e Pedro sai da prisão. E aí ele deixa Pedro diante da porta da cidade e fala para ele seguir o caminho dele, né? E aí o que acontece, gente? Olha o poder do intercessor, de uma pessoa que ora em favor da sua vida. Tinha um povo que estava em contínua oração em favor da vida de Pedro nesse caso, né? E aí, mais lá na frente, no capítulo 22, Herodes ele se apresenta ao povo e aí o povo exclama: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido por bicho expirou, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então aqui Herodes, ele decide perseguir o povo de Deus, tratar como um forte, inclusive até ele chegou a matar, né, a Tiago, e Deus mostra que a mão de Deus é mais forte que a mão de Herodes, né? Herodes naquela época ele era o imperador de Roma, né? Então ele era o todo poderoso de Roma. Ele era uma pessoa que ele dava ordens, que ele tinha pessoas a seu serviço e que ele achava que ele poderia fazer o que ele quisesse. E aí quando ele percebe que ele perseguiu o povo de Deus, agrada aos judeus, então ele começa a fazer uma perseguição em massa. E aí ele usa Pedro nesse caso, né? Mandar um quaterno de soldados prender a Pedro. E aí o anjo do Senhor vai até lá e liberta Pedro. E aí acontece um alvoroço ali entre os soldados, né? Porque Herodes faz uma inquisição e ele quer saber o que aconteceu, como é que Pedro conseguiu sair, né? Daquela prisão tão bem estruturada para que ele permanecesse naquele lugar. E ele fica com muita raiva. E aí, quando ele se apresenta diante do povo, o povo começa a exclamar: a voz de Deus e não de homem, né? E ele endurece o coração. E naquele mesmo momento, o anjo do Senhor atinge ele. E ele é comido por bicho e morre, e a palavra do Senhor se multiplica. E aí eu gostaria de estar frisando dois fatos que aconteceram nessa história. Primeiro, o povo orando e intercedendo em favor de Pedro. E aí, quando Pedro ele chega lá naquela casa onde aquele povo estava intercedendo por ele, uma garotinha chamada Rod, ela escuta a voz de Pedro e como ela já conhecia Pedro, ela reconhece e ela fica tão feliz que ela corre lá no meio do povo e fala: olha, o Pedro tá batendo na porta. E o pessoal fala: ela tá delirando, porque eles tinham certeza que Pedro estava preso. E aí, o que aconteceu? Né? Pedro continua batendo até que eles vêm abrir e ele pega, eles recebem Pedro e Pedro conta como é que ele foi liberto
cadeia, daquela prisão. E outro fato muito interessante nessa passagem: Herodes não quis dar glória a Deus, né? O clamor daquele povo simbolizava a presença de Deus naquele lugar. Eles queriam ouvir a voz de Deus e não de homens, e ele se enfurece. E na mesma hora que o coração dele se endurece, o anjo do Senhor atinge ele e ele é comido por bicho e ele morre. É muito importante nós darmos ouvido à voz de Deus. Às vezes a gente encontra até pessoas na rua que estão anunciando a palavra. Eu, assim, entendo, né, que aquele povo que está lá no meio da rua, no meio da cidade, anunciando a palavra de Deus, a Bíblia fala que a sabedoria está clamando e o povo não está dando ouvido. Às vezes até mesmo da igreja, o pessoal leva a orelha, mas esquece de levar ouvido, né? A palavra de Deus não frutifica no coração do povo. Quanto mais o pastor anuncia a palavra, menos o povo quer dar ouvido. Outros fecham o coração quando Deus fala com ele sabe que é a voz do Senhor, ele simplesmente ignora, eles não dão atenção à voz de Deus. E Deus, ele está presente no meio do seu povo, né? E ele espera que a gente dê ouvido, que a gente seja atento, que a gente seja ali, ó, focado, dá atenção à voz de Deus. Quando tocar no seu coração, glorifica o nome do Senhor, dá glória a Deus, dá aleluia, né? Agrada a esse Deus tão maravilhoso, né? Porque glória a Deus e aleluia a gente só dá a Deus mesmo, só Ele recebe essas palavras, né? Então aqui acontece que Herodes perseguiu o povo de Deus e Deus pesou a mão sobre Herodes, né? Deus verdadeiramente julga os inimigos do povo de Deus. E aqui eu também gostaria de estar frisando, né, que às vezes a gente encontra mesmo pessoas que são de Deus, que estão passando por calamidade, que estão passando por angústia, né? A nossa função como cristão é interceder, é orar, é pedir para que o Senhor venha trazer o socorro necessário para aquela pessoa, porque tem muita gente que elas aproveitam essa questão da calamidade e começa a escarnecer a pessoa, né? E isso é cruel aos olhos de Deus, e Deus não se agrada disso. Então não seja um enviado de Satanás para você assolar a vida de uma pessoa que está passando por dificuldade, não. Bem pelo contrário, seja um instrumento de Deus para abençoar aquela vida. Orem, intercedam por aquelas pessoas que mais precisam, por aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Sejam instrumentos na mão de Deus. Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus diz: eu venci o mundo. E ele diz mais: na casa do meu pai há muitas moradas. Tem uma morada lá na casa de Deus, esperando por você. Seja um instrumento de Deus nessa passagem que você tem chamado vida aqui na terra. Sejam uma bênção, sejam abençoadores, sejam abençoados por Deus. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Leiam o livro de Atos, capítulo 12. Dá uma observada nessa mensagem. Essa mensagem é muito interessante. E fiquem com Deus. Que vocês tenham um final de semana abençoados. Que Deus seja com vocês em nome de Jesus. Deus os abençoe.